Nesse vídeo eu vou te falar sobre 3 leis espirituais que regem todos os relacionamentos. A primeira lei é a lei do pertencimento. Todas as pessoas pertencem, tudo pertence, todo mundo pertence, independente se você gosta da pessoa, se você não gosta, se é uma pessoa que foi excluída, se é uma pessoa que já morreu, não importa, se é um ancestral, todo mundo pertence. Essa é uma lei espiritual. Geralmente, a vida amorosa e qualquer outro tipo de relação não flui porque nós acabamos, sem perceber, desrespeitando pelo menos uma dessas 3 leis. E a primeira é a lei do pertencimento. Então, todo mundo pertence. Quando você, por exemplo, tenta excluir alguém da sua vida, você está criando um conflito, vai gerar um conflito. Não necessariamente com a pessoa que você excluiu, mas vai gerar um conflito, um emaranhamento no seu campo energético, onde em algum outro momento da sua vida, você vai repetir aquela história. Então veja que os problemas que a gente acaba repetindo nas nossas relações, eles estão muito ligados a coisas que nós rejeitamos do passado, a pessoas que nós rejeitamos no passado. Por isso que quanto mais você consegue se sentir em harmonia com tudo e todos, mesmo com aqueles que causaram algum dano na sua vida. E essa é a parte desafiadora dessa lei do amor, dessa lei espiritual, que é a lei do pertencimento. Porque quando alguém faz algo ruim para mim, eu tenho uma tendência a rejeitar e excluir. Consequentemente, eu estou criando um emaranhado. Eu vou contar um pedacinho de uma história que aconteceu comigo quando eu era adolescente. E já vou até aproveitar esse vídeo para um momento de autocura e desabafo. Você já sabe, talvez você já tenha visto eu falar sobre isso, que quando a gente fala sobre um assunto, a gente está curando aquele assunto, né? Então hoje eu vou falar sobre um momento em que eu estava numa festinha de igreja, numa cidade bem pertinho da cidade que eu morava. Eu estava com um amigo meu, com a família dele, e em certo momento estávamos só eu e ele, a família dele era uma festa de igreja e tinha um padre, não sei muito bem, não era uma festinha de igreja, resumindo, lá do interior. E aí tava só eu e meu amigo, e aí passou um rapaz, assim, talvez um pouco mais velho do que eu naquela época, com uns amigos dele, e ele simplesmente roubou uma correntinha de prata que eu tava usando. Ele, se eu não me engano, ele roubou um óculos de sol que eu tava usando, e ele me bateu. Eu não o conhecia, mas ele me conhecia. Ele tinha, na época, depois eu entendi a história e tal, na hora eu não entendi nada, ele sentiu ciúmes da namorada dele comigo. Era aquela época de fotolog, sabe aquelas coisas lá quando a gente era adolescente? Quem aí é da minha geração vai lembrar. E o fato de, por exemplo, eu comentar nas fotos da menina, às vezes ela comentar nas minhas fotos, mas eu sempre entendendo ela como uma amiga, ele ficou com ciúme. Tanto é que a minha sexualidade nem faria com que eu me relacionasse com ela, né? Mas enfim, ele não falou nada, simplesmente chegou, me bateu, me deu um soco, eu desmaiei na hora, caí, fiquei todo ensanguentado. Naquela época, eu tive o ímpeto de excluir, então eu senti raiva, eu senti nojo daquela pessoa, eu fiquei com muito ressentimento, fiquei com muito rancor, eu achei que foi uma injustiça muito grande, eu achei ele super violento, errado. Fui na delegacia, eu e minha família, a gente fez tudo o que tinha que ser feito, e aí foi uma pessoa que facilmente eu excluiria da minha vida, né? Depois de adulto, conhecendo essa lei do amor, essa lei espiritual, eu comecei a entender que eu não podia mais excluir aquela pessoa. Eu não precisava amar, eu não precisava gostar dele, eu não precisava sentir carinho por ele, nada disso. Mas eu não podia mais excluir, porque ele, mesmo me causando um dano, ele também pertence. Ele pertence à vida, ele pertence ao sistema, ele pertence até ao meu sistema, porque ele faz parte da minha história. É uma história que eu estou contando para você aqui, que pode estar ajudando você que está me ouvindo agora. Então foi graças a ele que eu posso estar hoje aqui contando a minha experiência. Ele pertence. Então o que precisa ficar muito claro é que quando a gente fala da lei espiritual do pertencimento, não estamos falando que você tem que amar, que
que você tem que aceitar aquela pessoa com todas as características que você não gosta, uma pessoa violenta, uma pessoa abusiva, um estuprador. Não é sobre amar, sobre concordar, sobre aceitar aquilo como algo bom, não é nada disso. É simplesmente entender que aquela pessoa pertence. Quando adulto, quando eu conheci essa lei espiritual, uma das primeiras pessoas que eu comecei a fazer um trabalho interno de pertencimento, você pertence, eu te vejo, você pertence, foi essa pessoa. Porque de todas as pessoas da minha vida, eu nunca tive nenhum grande problema. Agora eu lembrei de um professor da faculdade também que eu excluí. Saindo desse vídeo, já vou fazer um exercício para incluir, porque me veio a consciência, né? Me veio a luz. Que eu também excluí um professor da faculdade porque eu não gostava dele e eu preciso incluir essa pessoa porque ele pertence, ele me ajudou muito a enxergar várias coisas sobre mim, né? Então ele me ajudou no meu autoconhecimento, esse professor também pertence. Então esse é o meu convite, faça uma varredura rápida aí na sua vida e veja quem você excluiu e simplesmente mentalize, eu te vejo, você pertence, você tem um lugar, você pertence. Você faz parte do quê? Do todo. Você faz parte da humanidade, você faz parte da minha história, você faz parte da minha história. Então, a partir do momento que você inclui essa pessoa na sua história, por exemplo, um ex, alguém que te causou um dano, ou até quem te fez algo bom, mas você acabou excluindo por qualquer motivo, quando você faz essa inclusão, é como se a sua alma respirasse. Ai, agora eu posso relaxar, agora minha ansiedade pode reduzir, agora eu posso ser eu mesmo, agora eu posso ficar mais tranquilo. Então esse é o movimento da alma, é quase que um relaxamento, quando você inclui todo mundo que passou pela sua vida como pertencente à sua história. Então essa é a lei espiritual do pertencimento. Isso vale muito para relacionamento amoroso. É muito comum, a gente termina um relacionamento, a gente sofreu naquele relacionamento e a gente quer excluir a pessoa. Isso vai te causar um dano, porque lá na frente, como você criou um emaranhado, a exclusão cria é tipo um negócio assim que fica assim torto, vibrando no seu campo energético. Essa coisa torta, esse emaranhado, isso vai se materializar ali na frente. Então é possível que você conheça uma pessoa muito parecida com esse ex que você excluiu. É possível que eu fosse violentado de novo, por exemplo, se eu tivesse excluído totalmente o cara lá que me bateu quando eu era adolescente. Eu sei que eu não vou mais repetir uma história de violência. Por quê? Porque não tem mais energia de violência no meu campo. Veja que todo conflito é resultado de um emaranhado, de algo que foi excluído, por exemplo, tá? Então essa é a lei do pertencimento. Vamos para as próximas. A próxima lei espiritual é a lei da ordem. A lei da ordem, ela também traz muita controvérsia, né, quando se fala de constelação familiar, mas essa controvérsia ela tá ligada à falta de entendimento. Então ela vem da ignorância mesmo do ser humano, né? De não ter conhecimento sobre aquilo e sair falando besteira. Então a lei da ordem ou hierarquia, ela fala sobre a hierarquia familiar, ou a hierarquia empresarial, ou a hierarquia pedagógica numa escola, por exemplo. Então, dentro de qualquer sistema existe uma hierarquia. Quando essa ordem, né, essa hierarquia, ela é invertida, cria-se novamente um emaranhado no campo energético, que ali na frente vai gerar um conflito na sua vida e você não vai conseguir resolver. Você vai ficar preso dentro daquele conflito. Então, o que que fala a lei da ordem? Quem veio primeiro tem precedência. Então, por exemplo, se eu sou filho do meu pai, existe uma ordem. Meu pai veio primeiro, eu vim depois. Então, primeiro ele, depois eu. Eu poderia representar simbolicamente como meu pai é grande, porque veio primeiro, e eu sou pequeno, porque eu vim depois. Se um dia eu tiver um filho, por exemplo, adotei uma criança, então o meu filho, ele será pequeno e eu serei grande diante do meu filho, e o meu pai será grande atrás de mim.
Porque existe uma escadinha, existe uma ordem. É simplesmente isso. Então ninguém está falando aqui que quem veio antes é melhor, quem veio antes tem preferência. Não é nada disso. É precedência, é uma ordem, é uma escadinha. Quem veio antes, por exemplo, os pais vieram antes dos filhos. Meus pais me deram a vida. Então eu recebo deles, porque eles vieram antes. Ninguém está falando sobre amar, ninguém está falando sobre concordar, ninguém está falando sobre nada disso. A gente só está falando sobre ordem. Essa é uma lei espiritual. Quando você desrespeita essa ordem, você cria um emaranhado no seu campo que vai se materializar ali na frente como um problema, como uma doença, como enfim, qualquer tipo de doença, como um bloqueio na vida amorosa, como dívidas, como bloqueios na vida profissional, financeira. Então, todo emaranhado, ele, em algum momento da vida, ele se materializa como um conflito. Eu, como terapeuta, todos os dias, quando eu estou atendendo as pessoas, eu atendo uma pessoa que me traz um emaranhado. O meu objetivo é desemaranhar o que está emaranhado no campo de energia daquela pessoa. Então, por exemplo, a pessoa vem para o atendimento comigo, eu peço para ela, fecha os olhos, fica deitada, fica relaxada, e eu vou guiando e fazendo a limpeza dos emaranhados. Ela sai da sessão assim, nossa, ela não quer nem falar. Eu tô flutuando, eu tô relaxada, parece que eu tirei... Ontem à noite eu tava atendendo uma cliente, ela chorou muito, ela liberou muita energia no nosso exercício, e aí ela terminou e falou, Diego, parece que eu tirei 200 quilos das minhas costas. Por quê? Porque a gente liberou os emaranhados que estavam ali pesando e criando conflitos na vida dela. Então, lei da ordem ou hierarquia, quem veio primeiro tem precedência. Terceira lei espiritual, ou lei do amor, ou lei sistêmica, ou lei da constelação familiar, porque e tudo isso que eu estou falando foi sistematizado pelo criador da constelação familiar lá na Alemanha, o Bert Hellinger. Então ele simplesmente, através de observações das relações, ele sistematizou essas 3 leis como as 3 leis do amor, ou 3 leis da vida, que aqui eu estou chamando de leis espirituais, porque no meu ponto de vista é o que rege toda a existência. Portanto, ao reger toda a existência, eu posso chamá-las de leis espirituais, tá? Terceira lei é a lei do equilíbrio. Você dá e você recebe. Você dá na mesma medida que você recebe. Se eu estou num relacionamento amoroso, eu preciso dar e receber na mesma medida. Então, se eu estou recebendo pouco, eu não vou ficar entregando muita coisa. Eu vou entregar talvez na mesma medida do que eu estou recebendo, tá? Então, a vida, o campo de energia, ele está sempre em busca do equilíbrio das relações. Então, por exemplo, toda vez que você encontra uma amiga, ela te dá um presente. E você nunca dá um presente para ela. Ali você está criando um emaranhado. Futuramente vai criar um conflito na sua vida ou na vida dela. Muito provável vai criar na vida dela. Porque ela está entregando demais. Toda semana vocês combinam uma cafeteria, vão lá tomar um café, igual eu tô tomando aqui meu café delicioso. Ela te dá um presentinho, você nunca dá nada para ela. Então ela tá dando muito e você tá recebendo muito e entregando pouco. E ela tá recebendo pouco ou nada. Então, esse equilíbrio da amizade já ficou distorcido. Ali cria-se um emaranhado. Esse é um exemplo bem simples, bem bobinho, mas que funciona muito bem. Vou dar um outro exemplo na minha área, que é a terapia. Eu vou atender uma pessoa e eu resolvo não cobrar dela. Não, fulana. Não vou cobrar de você, vai ser tudo gratuito, vou fazer uma sessão maravilhosa aqui, mas vai ser gratuita, tá bom? O que acontece? Essa pessoa, eu, Diego, gerei um desequilíbrio. Então, eu entreguei o meu melhor, porque o meu melhor é entregar uma sessão de terapia, o que eu sei fazer muito bem feito. Então, eu entreguei tudo que eu tinha de melhor e o que eu recebi? Nada. Ou muito pouco, ou um obrigada. Eu recebi pouco e entreguei muito. Essa relação ficou em desequilíbrio. O que vai acontecer? A pessoa que recebe muito, ela se sente devedora. Então, se eu fiz a terapia de graça naquela pessoa, é muito provável que, a pessoa vai falar mal do meu trabalho, mesmo não tendo
feito nenhum pagamento, ou ela não vai receber nada do que eu entreguei, ou muito pouco, porque ela não entregou uma energia de troca. Então ela se sente devedora. O que a pessoa devedora faz? Ela invalida o que ela recebeu, porque ela não consegue receber. Então, mesmo que eu tenha feito a melhor sessão da minha vida com aquela pessoa que não pagou, a pessoa não consegue receber o que eu entreguei para ela, pois o inconsciente dela se sente devedor e ela tenta jogar fora. Então ela vai tentar te invalidar, ela vai falar mal do teu trabalho, ela nunca mais vai voltar, ela não vai te indicar. Então veja que, por exemplo, quem vende serviço ou produto, quando uma pessoa paga um valor justo, um valor alto, ela valoriza o seu trabalho, geralmente é a pessoa que vai voltar, que vai indicar, que vai ter resultado, porque teve a energia da troca, você entregou o seu melhor e a pessoa te pagou por isso. Não precisa ser um pagamento em dinheiro, mas toda relação precisa de troca. Você e seu marido, você limpa a casa, você trabalha, você sustenta a casa, você cuida dos filhos. O seu marido não faz nada. Pronto, já desequilibrou, criou um emaranhado ali na frente. Isso vai gerar um conflito ou vice-versa. Então é muito importante que você observe todas as minúcias, todas as relações. Isso daqui tá em equilíbrio, tá em equilíbrio, tá em equilíbrio. Se não tá, você começa a ajustar essa balança das suas relações, tá? Duas únicas relações que nunca irão se equilibrar. Pai e mãe. Eu nunca vou entrar em equilíbrio com o dar e o receber com os meus pais. Por quê? Porque os meus pais me deram a vida e eu nunca vou conseguir retribuir a vida. Então, mesmo que eu dê casa, carro, apartamento, milhões e milhões de reais, viagens, mesmo assim, eu não vou conseguir retribuir a vida, porque a vida é o maior presente que existe. A vida não está ligada a dinheiro, a vida está ligada à existência do espírito, à encarnação do nosso espírito. Não tem valor monetário. Então você nunca vai conseguir entrar em equilíbrio com pai e mãe, porque eles sempre vão entregar mais. Quer dizer que você vai estar em desequilíbrio e vai criar um emaranhado? Não. Quer dizer que para você não criar nenhum emaranhado com seus pais, você vai fazer algo de bom com a sua vida. Então a melhor forma de estar bem equilibrada com a sua família é fazendo algo de bom com a sua vida. Segunda relação que também não se equilibra da mesma forma que as relações que eu citei antes. Professores e alunos. O aluno nunca vai conseguir retribuir para um professor o que ele aprendeu. Então, o professor, neste sentido, ele ocupa quase que um lugar de pai e mãe. É como se ele estivesse entregando a vida. Ele está entregando conhecimento, ele está entregando uma sabedoria, ele está te entregando algo de muito valor e você, enquanto aluno, aluna, não vai devolver isso. O que você faz para estar em equilíbrio com os professores? Você faz algo de bom com aquele conhecimento. Por exemplo, eu sou professor de constelação familiar, sou professor de reiki, sou terapeuta. Qual é a melhor forma de equilibrar uma relação comigo? Quem é minha aluna de constelação familiar? Fazendo algo de muito bom com aquele conhecimento que ela aprendeu a partir de mim. Então, por exemplo, quando eu vejo uma aluna prosperando, uma aluna atendendo pessoas com a constelação, uma aluna conseguindo destravar a vida amorosa dela, então melhorando a vida dela, uma aluna recebendo dinheiro pelo trabalho dela, essa relação está em equilíbrio. Eu e essa aluna já estamos em equilíbrio, porque ela pegou o que eu ensinei, claro que ela também estudou outras coisas, mas ela pegou a base ali do que eu ensinei e ela fez algo de muito bom com aquilo. Então, a nossa relação está maravilhosa, está em equilíbrio. O que não equilibra, por exemplo, a relação de alunos e professores? Eu ensinei constelação, eu me entreguei, eu me doei para aquela pessoa e a pessoa jogou no lixo todo aquele conhecimento. Ela não aplica na vida dela, ela não vai ajudar outras pessoas, ela não vai fazer nada de bom com aquele conhecimento. Ela vai jogar, vai guardar dentro da gaveta, vai ficar em desequilíbrio. Se você sente que esse conteúdo faz sentido, que ele pode te ajudar a harmonizar suas relações, no dia 11 de abril, sexta-feira, às 7h30 da noite, eu começo a 5ª turma de constelação familiar, que são 18 encontros ao vivo, todos eles ficam gravados. No final da formação, após os 18 encontros, que acontecem a cada 2 semanas, totalizando 9 meses de formação em constelação familiar, nós temos um final de semana
semana presencial em Florianópolis, que é opcional, então ele não é obrigatório, mas eu recomendo que você venha para Florianópolis para esse encontro presencial, que é bem transformador também. É uma formação completa, você sai com certificado de consteladora familiar, você recebe todo o material, você vai aprender a fazer autoconstelação, então você mesmo se constela e você vai aprender também, obviamente, a constelar outras pessoas. Constelar com bonecos, constelar com âncoras, constelar mentalmente, constelar com papéis, constelar com pessoas, constelar em grupos de pessoas, com pessoas online. Então são muitas formas de constelação. Inclusive você vai aprender a fazer constelações na água, tá? Então é um curso completo e vai ter todas as orientações dentro de um grupo exclusivo de WhatsApp comigo e com o outro professor, que é o Murilo, meu parceiro de vida. Então fica aqui o convite, você vai ter 2 professores, 9 meses de formação, uma formação sólida, ética, sustentável, responsável e uma formação com bastante segurança para você sair do curso se sentindo bem e se sentindo pronta para ajudar outras pessoas que precisam se desemaranhar, né, em relação a esses conflitos da vida. Essa formação ela tem um valor mais acessível do que muitas outras formações. O valor dessa formação de 9 meses é um valor total de R$ 2.700. Esse é o valor de lançamento. Então, para quem entrar até o dia 11 de abril, vai pagar R$ 2.700 e pode parcelar em até 12 vezes de R$ 270, tá? Parcelamento pode ser feito no cartão de crédito ou também no boleto. Se você não tem cartão, pode fazer o parcelamento no boleto sem problema nenhum. Então aproveita essa oportunidade. Se você sente ressonância com a constelação familiar, é uma formação transformadora para a sua vida e que consequentemente vai te trazer também uma formação profissional segura, ética e responsável. Então muita gratidão e até o próximo vídeo.